Esses dias eu estava pensando no fato que meu amigo, no meio da aula da faculdade, estava emulando Mario Kart Wii no lugar de prestar atenção. Pra você que nunca jogou Mario Kart Wii, você sabe que é um dos Mario Kart mais fácil de você do nada perder colocação porque algum arrombado pegou o poder certo na hora errada, te ferrando, mesmo que consistentemente você esteja em primeiro na corrida. O meu amigo pegou o controle, no meio da aula, jogou no chão e começou a pisar. Eu salvei o controle, infelizmente o professor não notou o que estava acontecendo. É uma situação estranha. Outro dia, outro amigo meu decidiu ir na faculdade com aqueles chapéus de soldado soviético e foi outra coisa estranha. Outra vez eu fiquei sentado na frente porque cheguei atrasado e não queria atravessar a sala para não desrespeitar a aula do professor. Do nada, o professor viu eu com um casaco na frente. E era um dia quente, o que fez o professor ver eu de casaco e achar estranho. Perguntou, em um surto de consciência, o porquê eu usava aquele casaco. Eu só disse, bem, é porque eu tô numa situação vexatória. Aí ele falou, pera, como assim? Elaborei. Eu tava com uma camisa estranha que eu peguei com sono de manhã, sem notar. E ele do nada fala, eu não vou julgar, pode tirar o casaco. Assim foi exposta a minha camisa do Lula Molusco pra sala toda. Vamos parar de normalidade, vamos assumir que a vida é assim mesmo. Sério, quanta coisa estranha a gente vê no dia a dia. É só lembrar a quantidade de áudios estranhos que já se espalharam no WhatsApp. Vai tomar no cu, seu Armando! Os homens estão ejaculando dentro da sua boca o dia inteiro, Dalva. Isso não pode ser imagem e semelhança de Deus. Tem imagem e semelhança do capeta, filha da puta. Olha só, Kojima, esse aqui é seu pau. Kojima pelado comendo meu cu. E isso é parte da vida. Muitas vezes, especialmente em visões mais materialistas da realidade, a gente tende a ver toda a nossa vida como um acúmulo infinito de dinheiro, trabalhando todos os dias, estudando todos os dias com a certeza da morte no final, e com a incerteza do resto. Mas no lugar dessa visão deprimente e triste da vida, hoje eu quero mostrar um anime que convida você para uma compreensão muito mais interessante dos momentos que passamos. Afinal, o subjetivo humano pinta nossa percepção das coisas, e creio que a partir do poder concedido da vontade, da alma humana, podemos ressignificar e entender o dia a dia como algo maravilhoso. Hoje eu convido vocês à perspectiva de vida do autor Keiichi Araui, em um dos animes mais despretensiosos que eu já abordei no canal. Junto com Azumanga Daioh e Keion, integra o acervo de animes clássicos de garota de anime fazendo porra nenhuma. Mas digamos que nenhum deles, nesse caso, te mostra um homem adulto dando um golpe de luta livre em um bode em plena luz do dia. E se descobrimos na minha análise de Azumanga que há muito que se discutir com base no subtexto de um anime com uma aparência tão boba, só me pergunto o que esse autor maluco quis dizer com esse show de bizarrice, estranheza, horror e amor que é a sua obra-prima, conhecida como Nichijou. Tá, sobre o que é Nichijou? É sobre o caos. É sobre o fato que nada na vida é 100% controlável. Tudo que é estranho pode acontecer, e vai acontecer, e não tem nada que você possa fazer em relação a isso. E é engraçado, e é divertido. O que eu vou dizer? Análise acabada, obrigado pela atenção e tá, não é só isso. Senão esse anime seria basicamente tão lembrado quanto aquelas animações que apelavam para o humor aleatório nos anos de 2010, que eram muito repetitivas, diga-se de passagem. Tem uma similaridade, entretanto. O caos de Nichijou é uma entidade criativa? Claro que é. Vemos cenas onde o autor só está viajando mesmo e não tem um ponto muito grande por trás do que está acontecendo. Muitas piadas culturais japonesas, muitos non-sequiturs, que é quando do nada a conclusão da situação ou a resposta de certo diálogo simplesmente não tem sentido com o que rolou antes. E é muito craque esse anime. Mas ao contrário de ser simplesmente aleatório, aqui o absurdo é interligado ao cotidiano das garotas, situações concretas e emoções que vemos sim no dia a dia, na maioria das vezes, porque essa porra é bem surreal também. Não espere aquela coisa de Azumanga, de apelar pra nostalgia, pra fase da vida que é a adolescência e suas características. Aqui, na maior parte do tempo, você vai estar vendo as cenas mais estranhas já feitas na face da Terra. É cínico e carece do idealismo que Azumanga tem. E por isso que qualquer tentativa de comparar os dois só por serem slice of life e terem algum tipo de humor absurdo, cai por terra. É tipo comparar ReZero e Senhor dos Anéis porque os dois são obras de fantasia medieval. Mas são coisas completamente diferentes em essência. Um dos pontos fortes que marca Nichijou é a direção que, porra, é nível Bot The Rock pra cima. É talvez o anime mais bem dirigido da Kyoto Animation, o que diz muito.
Tipo, a gente tá falando da galera que fez Clannad, Haruhi Suzumiya e Violet Evergarden, Hibiki Euphonium, Dragon Maid, Lucky Star. Tá, eles são gabaritados, e até animes menores deles, como Chunibyo, tendem a ser memoráveis o suficiente pra você elogiar. Pra eu falar que esse é o melhor anime em termos de direção deles, é porque ele realmente entrega. E ele entrega. Não é por acaso que fazem gifs desse anime a toda hora e que provavelmente você já viu alguma piadinha ou imagem dele mesmo sem saber o nome do anime. É carismático pra burro, muito bem animado e criativo. Brinca muito bem com a expressividade inerente da animação, usando desde técnicas de 3D até umas escolhas de direção menos convencionais. Mas acalme-se, gafanhoto, pois Nichijou não é só uma versão bem animada dessas animações de internet, de humor dos anos 2000 com humor aleatório gratuito. Até porque tem garotas de anime, que provavelmente são mais próximo que temos de uma voz unificada da nossa geração. Sua geração tem o Fred Mercury como representante? Pau no seu cu. A minha tem a Saber do Fate Stay Night e a gente sabe quem é que ganha no Power Scaling. Nichijou tem essa essência autorreflexiva que é parte da graça. Nichijou não apenas abraça o caos inerente da vida como método de humor, mas reflete sobre ele. Muitas vezes de modo sutil, mas às vezes de modo escancarado também. De modo discursivo e temático. E esse é aquele tempero especial que separa Nichijou de simplesmente espancar o mesmo cavalo morto que é piada de teor aleatório. Ele desvia de ser só o absurdo pelo absurdo, digamos assim. O absurdo aqui é acompanhado com uma pequena, sutil, mas presente história interessante, onde acompanhamos esses personagens, o dia a dia deles, as inseguranças deles e o jeito que eles lidam com a imprevisibilidade do dia a dia. Ou até mesmo a imprevisibilidade deles mesmos. Afinal, todo mundo tem suas esquisitices e isso é algo que Nichijou não é tímido em explorar. Então, vamos sair dessa camada abstrata e ir para uma camada mais pessoal. Falar dos personagens de Nichijou é complicado, mas simples ao mesmo tempo. Simples porque eles não são pessoas hipercomplexas e difíceis de analisar, eles simplesmente são o que eles são. Mas ao mesmo tempo, é uma putaria do caralho as ideias de personagem, porque a sensação é que eu tô tentando levar algum nível de lógica pra um caos completo. Começando pelo trio de protagonistas, Mai, Mio e Yuko. Grande parte do anime foca muito nas interações das três, mas especialmente entre Mio e Yuko. Mio é uma artista nata. Ama desenhar o menino que gosta, ama desenhar garotos se pegando por aí, e ela é meio impaciente também. Ainda assim, é uma menina bondosa, que está tentando lidar com o amor pela primeira vez na sua vida. Atrás dela senta Yuko, uma preguiçosa de primeira que vive tentando colar dela. Não só isso, mas ela tem uma mania de falar palavras em malaio e indonésio por algum motivo. É sério, gente, eu tô tentando fazer uma linha coerente de raciocínio, mas caralho, que bagulho aleatório. Pelo menos a Yuko segue o padrão de ser uma menina muito positiva até na pior situação, o que gera uns conflitos meio sem sentido com a coitada da Mio. Enquanto isso, eu não falei muito sobre a Mai, né? É porque a Mai é a mais cracuda da situação. É sério, eu só olho e Deus do céu, ela fica fazendo umas coisas meio aleatórias, tipo esculpir Buda e ficar fazendo umas coisas meio sem sentido pra horrorizar a Yuko no meio da prova, eu nem sei o que é, cara. E não só no meio da prova, e no meio da vida toda, cara. É um conflito entre as duas, da Yuko tentando atribuir significado e entender que porra essa menina quer dizer, enquanto ela, sei lá, ela só tá na resenha e tá ok, tá ligado? Tipo, eu podia dizer que tem um metatexto ferrado no fato que a Mai faz coisas sem sentido e a Yuko se fode tentando entender. Como se a Mai fosse Nichijou com as suas bizarrices e a audiência a Yuko, entendendo porra nenhuma. Mas foda-se, eu não acho que pensar muito a fundo assim vai fazer mais do que parecer que eu tô bebendo muita pinga enquanto eu escrevo essa análise. Ou será que eu estou bebendo pinga enquanto escrevo isso? Será que ver Nichijou enquanto eu estiver bêbado vai fazer eu entender algo maior que o autor quis dizer sobre a existência? Afinal, se existe gnose no planeta Terra, eu acho que o único jeito de alcançar é entendendo o que caralhos o autor dessa porra quis dizer com tudo isso aí. Mas eu tenho preguiça de alcançar a verdade. Então vocês vão ficar com eu achando essa merda engraçada sem muita elaboração, só isso e pau no seu cu também. Na verdade, o que fica mais interessante na Mai depois é que aos poucos, você nota que ela é a mais inteligente da sala, mas tem problemas bem sérios em organizar suas ideias e descobrir o modo correto de interagir com os outros. E mesmo com seu método de comunicação bem peculiar, todo mundo gosta dela. Afinal, mesmo com um pouco menos de desenvolvimento dramático que as outras duas, ela é parte do trio principal e tem um pouco de holofote nas suas questões também. Esse núcleo de personagens, obviamente, vive em uma escola. E isso é engraçado, porque referenciando o vídeo de Azumanga Daioh como paralelo, se Azumanga Daioh tem essa visão romantizada da adolescência e do período dela,
Nichijou tem essa visão caótica que conversa muito mais com a confusão emocional que a gente passa, com a descoberta de quem somos, do limite do nosso temperamento e do fato que a gente não sabe lidar com o caos da vida. E o autor é insano, ama transformar coisas do dia a dia em eventos absurdos e surreais, ao ponto de que qualquer homem barbado ficaria chocado com metade do que as garotas veem. Mas é interessante que esses absurdos são tão chocantes para as garotas, quanto as situações emocionais concretas que elas passam, como não ser entendida pela amiga ou ter que passar pelo primeiro amor. É como se o surrealismo emocional da adolescência se fundisse a um surrealismo abstrato humorístico. Tem alguns personagens menores na escola também, e eles meio que passam por dilemas similares, como ciúmes excessivo, apesar de que eu acho que eu nunca vi alguém atirar no outro com armas roubadas da Imbel por causa de ciúmes, ou ir atrás de uma verdade espiritual e religiosa. Várias buscas que tangenciam a etapa de definição da própria identidade. É muito caótico e exagerado, mas de certo modo, não perde o laço de identificação pessoal com a sua experiência na adolescência. Mais um dos elementos que impede de Nichijou de virar só caos pelo caos. Certo, parece um anime normal, né? Hora de ir um pouco abaixo no iceberg e conhecer o segundo núcleo de personagens que... Digamos que uma criança é dona de um laboratório no meio da cidade. O nome da criança é Hakase, que nem é um nome. É só um jeito de falar doutor em japonês. É uma criança prodígio que sabe montar robôs mega inteligentes, mas que ao mesmo tempo é imatura pra cacete. É uma criançona, na verdade. Morando no mesmo local, temos o gato Sakamoto, que é basicamente um gato que é achado pela doutora e que ela faz um cachecol para ele poder se comunicar com os outros. Sério, é um cachecol que faz animais falarem, tipo, verbalmente. E é bem interessante, já que apesar da Hakase ser a autoridade máxima da casa, Sakamoto é o mais maduro, e fica muitas vezes com medo e chocado com as confusões bizarras que rolam ali. Mas ele ainda é um gato, então perde a maturidade com a coisa certa. E por fim, mas não menos importante, ou talvez mais importante por ser tão relevante para a história central quanto a Yuko ou a Miu, temos a Nano. Ela é uma androide construída pela Hakase, e se vê forçada a ser a irmã mais velha, responsável, que cuida da casa e tal. É uma fofa. E é a personagem mais gente fina dessa porra toda. Apesar disso, a que eu mais me identifico é a Miu, porque eu sou uma pessoa relativamente impaciente. Misturar uma escola e adolescência com um laboratório de robôs parece uma premissa meio estranha, mas até que faz sentido porque é uma história bem pensada. O laboratório é o ambiente lúdico infantil, onde tudo é possível e onde a inocência da criança reina, enquanto a escola é o espaço físico da adolescência. Por isso que o laboratório parece algo da imaginação e não tem muito sentido prático. Parece até algo meio esquiso que eu estou inventando na escola Arthur Tuoto de análise, mas creio que isso fica muito visível em um dos arcos principais da história, onde Nano finalmente consegue o direito de ir para a escola, saindo do ambiente infantil da doutora e interagindo com outros adolescentes, quase como uma representação dela crescendo e indo para a escola, saindo do espaço lúdico, controlado, caótico, mas de um jeito confortável, e caindo de vez em um espaço caótico de modo mais desconfortável que a escola. Porque a escola é o ambiente onde ela tem que lidar com suas inseguranças, e o caos da vida dela, antes preenchido de certa inocência, agora traz uma ansiedade, um medo de não ser aceita por quem ela é. Por conta da manivela que ela tem atrás do seu corpo, que identifica ela como uma androide, ela se sente mal e fica escondendo isso das amigas. E isso já é algo que ela era complexada, só que piora quando exposta em um ambiente com outras adolescentes. E essa situação é basicamente um pequeno exemplo de como Nichijou, quando quer contar alguma história normal, age. Ele mantém um absurdo na camada estética, que no caso é no fato que ela é uma androide tentando esconder sua manivelinha, que prova que ela é um robô. Mas na verdade fala de tópicos relativamente concretos, porque a gente entende o dilema de Nano em algum nível, justamente porque a gente já teve alguma insegurança em relação aos nossos amigos. Alguma coisa que a gente esconde, algo da nossa natureza. A imprevisibilidade das possíveis reações das amigas descobrirem isso assusta ela, e é com certeza um aspecto mais tenso do caos do cotidiano. E, porra, Nichijou é muito divertido, mas também é significativo, né? Tipo, no final, por trás desse caos tem algo bonito, né? E... Errado! Vamos descer a camada final. Todos os outros núcleos de personagens são só cracudos. A quantidade de gente insana nessa cidade me assusta. Porra, por que tem esse filho da puta que entra na escola com uma cabrita? Por que do nada tem esses cortes súbitos com esse título Helvetica Standard? E do nada muda o estilo do anime e vem essas piadinhas pequenas. Pera, Helvetica Standard é umas tirinhas que as meninas leem dentro do universo do anime? Então por que tem personagem do anime dentro do Helvetica Standard? O autor do nada lançou Helvetica Standard em mangá, separadamente como outra obra com essa ideia de piadas curtas e estúpidas. E por que do nada vem uma história sobre um rio antigo espacial ou sei lá? Tipo, foda-se. Nichijou é um conto Lovecraftiano. Assim como um personagem em um conto de horror desses, no começo a gente entra achando que estamos entendendo, estudando a criatura, vendo lógica e padrões.
Mas quanto mais nos aprofundamos e vemos tudo, mais a gente vê que a lógica que Keiichi Araui usa é transcendental. Como assim? Simples. Nenhum humano normal vai conseguir entender metade do que ele pensou. Ou será que realmente tem o que entender? Porque no fundo, Nichijou é uma mistura caótica de pequenas histórias lúdicas sobre a infância e a adolescência, misturado com o humor mais absurdista já pensado. É uma ótica hiperbólica do que o cotidiano é. Acabo preferindo por enxergar Nichijou como um exercício de criatividade e pensamento do autor, misturado com momentos legítimos de reflexão e escrita de personagem, que estão espalhados nessa brisa do caralho que o autor imaginou e que muitas vezes não é feito para ter muito sentido. Tal como a vida, que é caótica. Tem essa regrinha narrativa chamada arma de Chekhov, que é uma regrinha que diz que basicamente, se tem uma arma à mostra numa peça de teatro, ela deve ser utilizada. Isso significa que tudo o que é exposto em uma história tem que ter alguma função posterior. Ninguém mata um personagem aleatoriamente, por exemplo, sem isso ter algum motivo para existir ali. Eventos para desencadear ou reviravoltas relacionadas. É uma regra ótima para escritores e ajuda você a fazer histórias menos prolixas e mais concisas. Afinal, tudo que tá na sua história tem alguma função narrativa. Mas Nichijou quebra, mija e pisa em cima dessa regra. E prova que regras narrativas são apenas rodinhas de apoio para quando você não sabe andar de bicicleta. Porque Nichijou sai empinando de bike e tá cagando se você é um formalista. Sério, esse é o anime que mata o formalista. Ele mostra 2050 cenas de relevância duvidosa para a história principal e se mantém divertido mesmo assim. Tem várias cenas e momentos que são só inúteis no grande esquema das coisas e tá ok, porque o ponto é ser divertido. Tem até umas cenas que são meio intervalo entre outras, que basicamente nada acontece ou algo muito pequeno acontece. Um pequeno recorte da vida em cena. E não, Nichijou não necessariamente assume uma fórmula 100% episódica, e sim um meio termo estranho entre os eventos dos episódios passados serem relevantes, mas também de tudo ser relativamente desconexo. Então a maioria dos episódios podem ser assistidos fora de ordem sem quase nenhum prejuízo. Keiichi Araui escreve o que quer, e resta você aceitar. E no fim, no meio dessa putaria, que lições podemos tirar? Tipo, é possível tirar alguma lição de Nichijou? Bem, o formalista ficaria satisfeito se eu falasse que não, porque aí seria apenas uma série episódica padrão e fácil de entender o apelo. Mas como eu já disse, não é. Então vamos tentar entender o que o Araui quis ao tornar isso uma história contínua. O próximo capítulo do vídeo vai ter alguns spoilers, mas honestamente, você tem que ser muito corno pra se preocupar com spoilers em Nichijou. Sério, eu sou chato com spoilers e eu não acho que ouvir o que eu vou te dizer aqui vai estragar a experiência. O negócio é muito estético, meio que não tem como estragar e você vai ter que ver pra ter a experiência completa. Mas faça como você quiser, afinal, cada um é cada um. Enquanto Nichijou é normalmente caótico e sua continuidade é usada mais para criar piadas recorrentes, tem dois momentos centrais no anime que definem o que Araui quis dizer com esse exercício mental que é Nichijou. Não precisa ser um gênio para notar que a história de amor da Miu está condenada ao fracasso. Vai dar errado, não tem como dar certo. Ela sente um amor muito platônico e não tem contato algum com o moleque. Ela será rejeitada. E quando ela nota que ela não tem chance, ela fica em prantos. Yuko, tentando motivar a amiga, corre atrás dela. Elabora sobre o quanto beisebol é maneiro e que talvez ela devesse se distrair jogando beisebol. Mas o problema é logo esse. Ela não gosta das sugestões aleatórias porque ela não gosta da imprevisibilidade da vida mais. Ela não quer explorar coisas novas na vida. Ela lembra da rejeição que teve, da falta de controle que ela tem em relação à causalidade do destino. Enfim, ela sai correndo triste, fugindo do acolhimento da amiga. Do nada, para conseguir fugir, faz uma acrobacia sinistra, expressa sua raiva com socos que impressiona a plateia, interrompe uma foto também, dá carona pra uma velha, foda-se, ela faz muita coisa no meio tempo. Por fim, salva até uma criança na sua triste corrida. E ao parar, ao ser finalmente pega pela amiga, notando tudo o que aconteceu nesse curto espaço de tempo por conta das coincidências... Caramba, que da hora. Tipo, fica uma lição bonita. Você pode encarar a imprevisibilidade da vida como algo ruim, como uma coisa que te traz infelicidades cotidianas, que fez essa experiência platônica da Miu ser dolorosa. Mas você também pode encarar como algo que traz as coincidências bizarras dela salvar uma criança ou dar carona pra uma idosa. Ao assumir esse ponto de vista positivo, de ver a vida como uma caixa de surpresas, Miu entende que a natureza do mundo, apesar de caótica, é divertida. Estar vivo e vivenciar tudo que tem de bom, ruim e estranho que surge por conta da falta de controle que temos do universo é uma maravilha por si só. E isso se estende aos dramas pessoais dos personagens. Nesse nível mais íntimo, temos o arco da Nano, do medo dela, da reação das amigas ao perceber que ela é uma robô, lembra? Mas é por isso que Nichijou é caótico no fim do dia. Será que ela é tão estranha quanto a Mai que fica fazendo budas no meio da sala de aula? Será que ela é tão estranha quanto as brigas idiotas da Yuko e da Miu? Ou quantas bizarrices que acontecem na escola ou na cidade inteira? A vida é um caos. O mundo é um caos. As diferenças e as estranhezas são parte do cotidiano.
E não é porque você tem algo que te torna diferente dos outros que você será automaticamente julgado. Exceto se as pessoas forem filha da puta, mas até aí foda-se. Aceitando o caos, as diferenças e as estranhezas, aprendemos a aceitar nossas próprias peculiaridades. E é isso que a Nano nota em sua história. Nichijou, assim, se estabelece como algo acima de um anime que se vende por ser algo estranho ou cheio de piadas aleatórias. É isso em partes? Sim. Mas seu exercício autorreflexivo talvez seja uma das ideias principais que torna ele mais do que um anime de temporada divertido, e sim, verdadeiramente um clássico atemporal. Um dos motivos que ainda lembramos dessas 4 amigas mais do que, sei lá, muitos outros protagonistas de Slice of Life. E é por isso que acredito que Nichijou continuará sendo a obra-prima eterna que ele é. Você sabia que o nome do Keiichi Araui tem uma letra que quase nunca usam no japonês? A letra Wi? Eu sei lá porque ele faz isso, eu só quis falar porque eu acho legal. Nichijou é uma das 2 obras famosas nipônicas que falam sobre o caos e a falta de controle do humano sobre o próprio destino. E isso é engraçado, porque dentro desse tema, de um lado você tem esse anime, que é sobre garotas fofas passando por situações surreais. E do outro lado você tem Berserk, a história traumatizante de Guts, um homem odiado pelo destino, feito pra morrer. Mas o que gosto de Nichijou é que, enquanto Berserk te ensina a lutar contra os problemas que o destino coloca na tua frente, Nichijou diz que tá ok o destino não estar em nossas mãos. E valorizar as pequenas coisas positivas do nosso dia a dia é um bom jeito de encarar isso. Ver que há um certo valor nas surpresas que essa falta de controle nos dá. Isso meio que significa que Berserk e Nichijou são obras complementares, mas essa possibilidade me assusta, então vou ficar quieto. A qualidade do anime é absurda, isso pode ser refletido em todo lugar. As 2 aberturas são icônicas e perfeitas. A engine tem essa pegadinha de basicamente fazer um remix da música por episódio. E depois, uma música diferente por episódio. E a trilha do anime também não deixa a desejar. Apesar de que eu não posso mostrar ela aqui pra não tomar no cu no YouTube, mas confia, ela é bem boa. E por isso, a minha resposta quando perguntam meu anime favorito da Kyoto Animation é sempre esse aqui. Nichijou é uma medalha de platina. Eu cogitei dar ouro, especialmente porque apesar de ter esses momentos de reflexão, grande parte do anime é só um caos criativo de forma livre criado pelo autor. É uma obra meio solta. Mas nesse quesito eu acho que mudar a natureza desse anime mais prejudicaria do que qualquer outra coisa. Nichijou é bom assim, do jeito que ele é. E tá ok. Eu acho até que pro repertório otaku é uma obra importante hoje em dia, especialmente considerando o cenário contemporâneo de criação de conteúdo de anime e tal. Hoje em dia temos, e eu incluso, uma visão muito funcionalista e meio deprimente do jeito que a gente encaixa as obras, que talvez seja um reflexo de uma cosmovisão maior, onde de modo materialista e deprimente, nos vemos apenas como pequenas engrenagens e o sistema que não liga pra nós, apenas em uma repetição infinita. E eu acho que Nichijou é uma boa resposta a isso. Porque tem tanto no nosso dia a dia que a gente só ignora quando a gente vê a vida assim. Parece até que estamos apenas desperdiçando essa bênção especial que a gente recebeu, a bênção de estar vivo nesse momento. Obras como Nichijou são bons lembretes que a vida transcende visões macroeconômicas deprimentes da nossa perspectiva de vida. E não, eu não tô dizendo que discutir isso é errado. Kaiji é um dos meus animes favoritos e mostra esse conflito de valores individuais contra o sistema econômico. Só que, sei lá, ficar o dia inteiro pensando só nisso e vendo só isso é de deprimir. É até de alienar um pouco. É de fazer você ter que pagar uma terapia. E às vezes, respirar um bom ar e rir dos absurdos que nosso cotidiano apresenta é um bom jeito de lidar com isso. E para você que ainda está vendo esse vídeo, desejo de verdade que você consiga ver além desse cotidiano cinza e deprimente. Desejo que descubra a aventura caótica, estranha, triste, engraçada, enfurecedora e, por fim, feliz que chamamos de vida. E é uma pena que Nichijou foi meio tímido em vendas de DVD e Blu-ray. Tipo, não que tenha vendido muito mal ou algo, mas foi longe de ser o maior sucesso do estúdio. Especialmente porque muita gente fala bem da sequência espiritual de Nichijou, City, que expande o escopo dos núcleos de personagem mais pra vida adulta do que necessariamente pra escola. Eu amaria ver animado e pena que nunca vai rolar. Pera, anunciaram uma adaptação de City? E o traço tá até mais fiel ao mangá original? Foda-se, gente. A vida é maravilhosa. Beijos.